Você quer, queridos? A paz do Senhor, queridos. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Diga glória a Deus. Só quem vai até o final deste memorial, diga aleluia. Que bom, é de Deus. Diga para o seu irmão, nunca pare no meio da caminhada. Diga para ele, às vezes no momento em que você parar, você vai estar perto da porta da sua vitória. Diga para ele, o caminho de retrocesso é maior do que o caminho para o avanço, a sua vitória. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus. Por gentileza. O Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus. O capítulo é o de número 14. Para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 14, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Os versos que nós vamos ler é o versos de número 22 a seguir. Uma palavra bastante conhecida, né, de todos os irmãos, e creio que hoje nós não iremos pregar nada novo. Creio que o Senhor talvez essa noite nos traga aqui para relembrarmos de alguns passos a sermos dados, de relembrarmos de alguns passos a darmos para reconquistarmos grandes coisas e conquistarmos coisas novas com o nosso Deus este ano. Amém? Versos de número 22 a seguir diz assim: Logo em seguida, Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e foram adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali sozinho. Por gentileza, se assente glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Agora que você está bem acomodado, dá um aplauso bem caloroso ao Rei dos Reis. Isso, se é para Ele que tem a glória a Deus e aleluia, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Queridos, antes de ministrar a palavra do Senhor, eu quero aqui externar os meus agradecimentos. Ser grato ao meu bondoso Deus, pelo privilégio de mais uma vez ser o porta-voz de uma pequena porção da sua palavra, pelo privilégio, o prazer, a honra de pregar mais uma vez a santa palavra do Senhor, amém? Quero agradecer também meu pastor, meu amigo, né, do coração, até xará nós somos, eu sou Carlos Alexandre, ele é Alexandre, estamos aí para a glória de Deus. Então sou grato a Deus por essa pessoa maravilhosa, a sua esposa, a pastora Daniela, a sua família, que Deus possa vos abençoar grandemente, os amados obreiros, cada irmão desta igreja. Essa igreja, ela mora no nosso coração e Deus sabe disso muito bem, amém? Quero agradecer também, como o pastor já disse, as nossas filhas na fé, também as minhas duas filhas que nos acompanham nessa noite, a coreografia Peniel. Agradecer também ao nosso irmão obreiro, irmão Gil, o Michel. Para nós é uma honra ter vocês nos acompanhando. Que Deus possa vos abençoar de uma maneira rica, poderosa e tremenda. Amém? Queridos, a vida do ser humano, ela é algo que é interessante. Quando nós passamos e paramos para observar a vida, nós vemos que a vida tem consigo os seus desafios, tem consigo as suas lutas, tem consigo os seus afazeres, e diante de cada luta, diante de cada dificuldade, diante de cada afazer, nós temos sempre uma resposta, uma reação, uma vitória. É bem verdade que às vezes a vitória que esperamos não é aquela que conseguimos conquistar, porque a nossa vida ela deriva de fases, e a vida é feita de momentos bons, mas a vida também é feita de momentos ruins. Há quem diga que os momentos ruins vêm para nos destruir, e eu costumo dizer da seguinte forma, que todos os momentos ruins vêm para me ensinar a valorizar aquilo que Deus me dá nos momentos bons. Então, a nossa vida às vezes ela nos deriva de momentos em que conquistamos muito, e há fases na nossa vida em que nós perdemos muito e não conquistamos nada. Nós estamos essa noite para um memorial profético, que começou há 3 dias atrás, e coube-nos o Senhor a nos trazer nesse terceiro dia. E é um memorial que é para o ano inteiro. É um memorial que é para você chegar no final do ano, e ao fazer o balanço no final do ano, você vai ver que você conquistou muito com Deus. Mas, como eu costumo sempre pregar, ninguém pode conquistar sem primeiro lutar.
Ninguém pode chegar ao patamar do pódio da exaltação e receber o troféu de campeão sem passar pelos adversários, sem conquistar, sem entrar nas labutas e nas correrias que a vida nos tem. O memorial profético, ele está ligado a um ato profético. Nós sabemos que a profecia, ela tem no mínimo 3 estágios na qual ela possa ser colocada. O primeiro nível de uma profecia é a palavra de Deus, a pregação da palavra, a meditação na palavra, pois essa é a profecia das profecias. É quando abrimos o livro sagrado e Deus revela uma palavra ao nosso coração, e pregar não é nada mais, nada menos do que profetizar a palavra do Senhor. Seja ela uma mensagem de que estamos dizendo que Deus vai te abrir todas as portas, ou seja ela uma mensagem na qual Deus está dizendo, volta e conserta porque eu te quero numa posição diferenciada. Isso é profecia. Ela é a primeira, ela é a de todas, por quê? Porque ela está embasada, empautada na palavra do Senhor. O segundo ato profético é aquele que Deus toma alguém, revela algo a alguém, e esse alguém vem e transmite por palavras, às vezes falando em mistério, ele mesmo interpretando, ou Deus levantando alguém para interpretar. Isso é uma profecia, quando Deus levanta um profeta para um caso específico. E o terceiro ato é quando nós praticamos atos proféticos. Ato profético é quando você faz algo pela fé. Vou citar um exemplo, o pastor falou aqui do envelope. Pela fé você faz um ato profético, põe o seu pedido, de repente dá uma oferta de amor, aquilo que você queria dar para Deus, e você entrega com confiança de que vai receber, é um ato profético. Você chegar em alguém que de repente está triste, cabisbaixo, passando por uma dificuldade, e dizer, Deus vai te dar a vitória, isso também é um ato profético. E está ligado também a palavras proféticas, aquilo que é liberado. Pastor, e o que isso tem a ver com o texto e com a palavra que nós lemos? Eu gostaria que você segurasse, porque nós vamos terminar esta mensagem falando a respeito deste ato. Porque o texto em que nós lemos, ele nos é uma história muito simples, uma história muito conhecida, porém uma história muito bonita quando interpretamos ela de uma forma, com uma visão, não interpretando a história na vida dos outros, mas como se fosse nós mesmos vivendo essa história. Eu já preguei esse texto no mínimo umas 30 vezes no tempo de ministério que tenho, e nunca tive a revelação, a visão que Deus me deu na noite passada de ontem, quando eu meditava na palavra do Senhor. O texto que nós lemos, ele nos fala que o Senhor Jesus está fazendo missões, ele está implantando o reino do Pai nessa terra. E o texto sagrado nos diz no Evangelho de Marcos, que antes desta passagem acontecer, era necessário que ele atravessasse para a outra banda da cidade, que se aproximasse ao lado de Decápolis. E o texto sagrado nos diz que então, no capítulo 4 de Marcos, acontece a primeira grande tempestade. E nessa tempestade, você sabe que o nosso mestre estava na polpa do barco dormindo. Ele estava com os discípulos, ele estava ali, e mesmo tendo o mestre no barco, a história nos diz que o barco quase naufragou. Só não naufragou porque ele levantou, repreendeu o vento e repreendeu o mar. O Senhor vai e faz a sua missão, mas é dado o momento que é necessário regressar para a Judeia, é necessário voltar para os confins da Galileia. E então o mestre chega aos seus discípulos e ele diz assim: olha, na primeira vez eu vim com vocês, mas eu preciso despedir a multidão, eu preciso orar um pouco ainda ao Pai, e eu quero que vocês entrem no barco e atravessem para o outro lado. Seria uma decisão meio difícil de se tomar por parte dos discípulos. Por quê, pastor? Porque se para ir para aquele lugar com o Senhor Jesus no barco, o barco quase afundou, você imagina ele dizendo: vai que eu vou depois atrás de vocês. É até interessante pensarmos, existia um barco apenas, e na hora o pensamento bate, como ele vai depois se esse é o único barco que nós temos para irmos daqui para até lá? Então os discípulos automaticamente não querem entrar no barco. Pastor, me prova por que eles não querem entrar no barco. Porque o texto escrito por Mateus no capítulo 14, o verso 22 diz bem claro que Jesus ordenou. Em algumas traduções diz que Jesus compeliu, e em outras traduções diz que Jesus obrigou. Isso incita-me a te dizer que eles não entraram simplesmente porque eles quiseram. Eles entraram porque ele disse: eu sou o mestre, eu estou mandando. E aí, quem sabe se Jesus pudesse ter usado naquela época, ele dizia assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu estou dizendo para vocês ir, porque eu vou depois. Se o Senhor Jesus chegasse aqui para você e te lançasse esse desafio, se ele te desse essa ordenância, o que é que você faria? Eu venho nessa noite trazer uma mensagem profética ao seu coração, e eu quero dizer que a
Mensagem que Deus me trouxe para pregar nessa noite, neste lugar. Ela é uma mensagem que vai mudar a vida, a história, o rumo e o caminho de muitos dos amados irmãos que estão nessa noite, neste lugar. E nessa noite, baseado neste texto, nesta palavra, eu quero pregar subordinado ao seguinte tema: como vencer as aflições que eu posso enfrentar neste ano de 2014. Pastor, mas é um memorial profético para a vitória, sim, mas o fato de ser um memorial profético para a vitória não vai te livrar de passar provação nesse ano de 2014. Dá um pouquinho mais de som no retorno para mim, querido, por favor. Não vai te livrar de ser provado neste ano de 2014, até porque para você chegar em 2014 comemorando vitórias e milagres de Deus, é necessário que você passe pelas pelejas e pelas batalhas com o Senhor nosso Deus. Deus me traz aqui para te dizer que este ano você vai conquistar como você nunca conquistou, que este ano você vai vencer como você nunca venceu. Porém o Senhor manda te dizer que é necessário você aprender algumas lições, porque aflições ela não é para destruir crente, a aflição é para exaltar o crente. A prova não é para fazer o crente voltar atrás, a prova é para fortalecer a fé do crente no Deus Todo-Poderoso. Pastor, então como é que este ano eu vou vencer as aflições? Segundo esta palavra que o Senhor leu, quando nós lemos a história, o verso de número 22, que é o nosso primeiro versículo, diz assim: que logo em seguida Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco. Eu já lhe disse que eles pararam, que eles pensaram e questionaram, porque obviamente não queriam entrar, tinham saído de um desastre, estariam entrando sozinhos. Se com ele quase naufragaram, imagina sem ele. Porém Deus me traz aqui nessa noite para lhe dizer que o importante não é se você vai querer ou não vai querer, o importante é obedecer à voz de Deus. Se você quiser conquistar e vencer as aflições deste ano de 2014, a primeira receita de Deus para a sua vida é essa: obedeça a voz do Senhor, obedeça a voz de Deus. Este ano será um ano de vitória para a sua vida, mas você vai alcançar vitória no segmento de obedecer a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 15 e o verso de número 22, nos diz assim: a santa palavra do Senhor. Porém disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, ou como que se obedeça a sua palavra, ou a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Amados, preste atenção no que eu quero lhe dizer. Quando Samuel estava dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar, Samuel não estava dizendo que Deus não se agradava de sacrifício. Já foi falado nessa noite, 12 cultos seguidos é sacrifício. Só vem quem ama sacrificar a Deus. Oração na madrugada é sacrifício. Só ora quem ama a Deus. Descer para o monte em dia de chuva é sacrifício. Só vai quem ama a Deus. Ofertar de repente quando tem que pagar uma conta e o dinheiro é da conta, mas ser fiel nos desvios e nas ofertas é sacrifício. Ajudar o semelhante às vezes quando você está precisando de ajuda é sacrifício. Isso não descarta que Deus não recebe o sacrifício, mas perdoa-me dizer a você, aqui na cidade de Maringá não tem, isso é coisa da cidade de Sarandi. Existe muito, amados, que sacrifica demais, não perde um culto. Eu vou te dar um conselho: não perca mesmo. Não perde uma campanha, não perca mesmo. Porém quando o negócio é amar, não ama. Quando o negócio é perdoar, é rancoroso, não perdoa. Eu vim debulhar espiga nessa noite, neste lugar. Quando o negócio é estender a mão para auxiliar, não estende. E Deus está lhe dizendo: este ano será o crescimento do teu ministério, da tua chamada, da tua casa. Porém Deus está te dizendo: meu filho, o abecedário do mundo aí é manda quem pode. O abecedário do mundo é importante você conquistar e progredir, mas Deus vem aqui para te dizer que o negócio é obedecer, que o negócio é entrar pelo caminho da obediência. Ah, pastor, mas eu não concordo com o que o meu pastor falou, com o que o líder dos jovens falou do ministério. Falou: ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: no dia que tu tiver na posição de mandato, manda, mas enquanto a tua posição é de obedecer, abaixa a cabeça e obedeça. Abaixa a cabeça e obedeça. Ah, pastor, eu não concordo. Crente não existe para concordar, crente existe para aceitar com a vontade de Deus. Eu não concordo com tudo que Deus faz na minha vida. Tem coisa que Deus
Deus faz, pastor Alexandre, e eu pergunto por quê, eu pergunto para quê, e eu falo, Deus, mas faz assim que é melhor. Aí ele fala, eu quero que seja feito do meu jeito. Eu olho para cima e falo, eu posso não concordar, mas eu aceito porque a tua vontade, ela é soberana. Quer crescer nesse ano de 2014? Obedeça a palavra de Deus. Como é que eu obedeço a palavra de Deus, pastor? Ama quem te persegue, perdoa quem te difama, ajuda quem te maltrata. Como é que eu, pastor querido, pastor, que eu conquisto este ano? Obedeça a voz da sua liderança. Se o seu pastor mandar você ir, vai. Se ele mandar você não ir, não vá. Pastor, mas é que eu sou gamado nela, sou chonado nela. Se ele disse que não é de Deus, não entra que o barco afunda, não entra que o barco vai para a barroca. Deus me traz aqui para lhe dizer que é noite de você entrar, querido, juntamente comigo, pelo caminho da obediência da palavra, na obediência da palavra. Quem sabe eu pego para alguém que está dizendo, pastor, eu já estou com 21 dias de campanha, e já é a 5ª campanha e eu não tenho resposta. Como é que está o teu altar da obediência? Você está obedecendo papai lá em casa, meu filho? Está obedecendo mamãe, filhinha? Ou você inventa desculpa, desobedece? Deus me traz aqui para lhe dizer, entra pelo caminho da obediência que o milagre acontece. Entra pelo caminho da obediência que a porta se abre. Entra pelo caminho da obediência. Só quem ama a palavra de Deus, só quem ama, levanta a tua mão e dá um brado de vitória, Deus Todo-Poderoso. Ah, pastor, me lança então um desafio de obediência de alguém que obedeceu. Então segura que lá vai. O patriarca Abraão, antes de se chamar Abraão, pai da fé, se chamava Abrão. A Bíblia diz que o pai dele saiu da terra dele para ir à terra de Canaã, ficou pelo meio do caminho com a família, morreu no meio do caminho, não chegou no alvo que tinha planejado conquistar. Aí o texto sagrado vem no capítulo 12, verso 1, e diz assim: Abrão, sai da sua terra, da terra do teu pai, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Pastor, para Abraão foi fácil. Segura então que eu vou descodificar. Primeiro, Abraão não conhecia o Deus poderoso até então. Segundo, a história diz que o pai de Abraão era um homem muito rico, porque na sua época ele era o maior fabricador de deuses e de idolatria que existia. Terceiro, Abraão nunca tinha tido encontro com Deus. No capítulo 12, o verso 1, é a primeira vez que Abraão escuta a voz de Deus. Amados, se neste momento eu parar de pregar e chegar para você e falar, vamos ali comigo, 2 perguntas você vai me fazer. A primeira é por quê, e a segunda é para quê. Mas quem obedece e faz como Abraão, levanta de madrugada, prepara o jumento, chama a Sara e diz, vamos embora, minha filha. Aí Sara de repente pergunta, para onde nós vamos? Para onde nós vamos eu não sei, mas aquele que fala lá em cima disse, sai que eu vou te mostrar para onde você vai. Segura, segura, segura. Quando Deus mandou Abraão ir para uma terra que ele ia mostrar, Deus não falou, Abraão, pega a via da esquerda, pega a via da direita, pega norte, sul, leste, oeste. Deus não deu nenhuma direção para Abraão. Deus falou, só obedece que eu te ponho no caminho, meu filho. Só obedece que eu te levo para a terra da conquista. Obedece que ele te ponha no caminho certo. Obedece que ele te ponha na direção certa. Entra pela porta da obediência, que ele entra com a porta do milagre na sua vida. Pastor, por que Deus mandou Abraão sair do meio da terra da sua parentela e da casa do seu pai? Deixa eu te dizer, sabe por quê? Porque eu já lhe disse, o capítulo 11, verso 31, e o verso de número 31 diz que, e o 32 diz que eles morreram no meio do caminho. Quando Deus diz para Abraão, sai do meio deste poço, sabe que Abraão está dizendo? Ei, Abraão, desobediente morre no meio do caminho. Desobediente nunca leva as coisas sérias. Desobediente começa e para, Abraão, porque obra de desobediente é reprovada. Desobediente é pecado de rebeldia. Rebeldia é pecado de Lúcifer, Abraão. Todos aqueles que entram por este caminho para pelo meio. Abraão, para de
andar com quem começa e não termina. Para de andar com quem começa e não termina. Sabe que Deus está mandando lhe dizer que está no momento de você parar de andar com gente que não ora. Está no momento de você parar de andar com gente que não crê na palavra. Está no momento de você parar de andar com fofoqueiro. Está no momento de você parar de andar com gente que faz panelinha e começar a andar com homem de Deus, com mulher de Deus, andar com pessoas de caráter. Entra pela porta da obediência. Pastor, mas mesmo se Deus me mandar para alto mar correndo o risco de morrer, eu devo obedecer sim, porque se eles não obedecessem, não tinha provado o sobrenatural de Deus. Diga para o teu irmão, se Deus te mandar entrar na cova, entra. Diga para ele, diga. Diga, se Deus mandar você entrar na fornalha, entra. Diga para ele, você só vai gozar do milagre de Deus se você tiver coragem de encarar os desafios de Deus. Eu preguei há 3 domingos na nossa igreja, e no meio da mensagem o Senhor nos deu um outro tema de mensagem. E eu falei assim, querido, você pode estar aqui, você pode cantar, você pode jejuar, você pode profetizar, mas se você não aceitar ser quebrado, você nunca vai poder ser restaurado e renovado pelo Senhor. Se você não aceitar os desafios de Deus para forjar e moldar o seu caráter, você nunca vai estar preparado para o crescimento de Deus. A primeira receita é essa. Quer vencer as aflições de 2014? Irmãos, porque eu não posso aqui vir pregar uma palavra para você que depois que você virou crente é tudo flores. Isso é mentira. Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada quer dizer luta. Mas quando ele disse que ele veio trazer espada, ele veio dizer que aquele que pega na espada também tem vitória garantida. Você vai passar aflição em 2014? Vai. Você vai passar luta? Vai. Vão caluniar você? Vão abandonar você? Vão. Mas você vai sair do lado de lá, como foi cantado hoje. Pega quem falou da minha vida e a vida que eu estou de pé. Aí vão perguntar como é que você continuou de pé. É porque obedeci a voz de Deus, a palavra de Deus, a autoridade de Deus, o homem de Deus, a graça de Deus. Obedece que você atravessa esse ano em vitória. Aleluia. Segundo, o verso de número 24 diz assim: o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Pastor, como é que eu faço para vencer as aflições da vida este ano? Segundo, não desista em meio ao caos. Escute. Pastor, de onde o senhor extraiu isso aí para essa segunda receita? No que o versículo diz que o vento era? Que o vento era? Naquela época não existia barca a motor e nem a vapor, era só a vela. Isso quer dizer que se o vento é contrário para eles continuarem caminhando para frente, as velas deveriam estar enroladas, o mastro abaixado, e eles deviam estar remando no meio da tempestade. Ei, não seria mais fácil levantar as velas, virar o leme e voltar para onde Jesus estava? Mas eles falaram, não, o mestre mandou a gente ir para o lado de lá. De repente Tomé, que era o meio incrédulo, disse assim, gente, levanta a vela e vamos voltar para lá e falar para Jesus que o vento não deixou a gente ir. Aí de repente Pedrão, que era meio crente, meio descrente, arrancou da espada e falou, rapaz, se tu levantar a vela para voltar, vai ficar estreito para você. Ele mandou a gente ir, nós vamos remar, nós vamos tentar, nós vamos prosseguir, nós vamos tentar avançar. Pedro, o barco vai afundar, eu não sei. Ele disse que é para a gente ir para o lado de lá, e nós não podemos desistir. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quem sabe este ano você vai ser jogado dentro de um calabouço. Quem sabe este ano você vai ser feito como Jeremias, desacreditado e desabilitado pela sociedade. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer, em meio ao caos não desista, em meio à tribulação não desista. Na cidade de Sarandi existem muitos crentes que só são crentes quando o salário é gordo, quando o carro está bom, quando a família está abençoada. No primeiro vento some da igreja, na primeira tribulação afasta da igreja. Deixa eu te dizer, isso aí não é crente. Isso aí tem que aceitar Jesus de novo. Isso aí tem que conhecer o Deus Todo-Poderoso. Pastor, como é que esse crente conhece um crente de verdade? É quando ele está dentro do poço, mas está dizendo, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Aí o diabo chega para ele e diz, ei, você vai para a igreja de novo, rapaz? Eu vou.
Mas você não tem nem arroz e feijão para comer. Mas eu não vivo de pão, rapaz. Eu vivo daquilo que sai da boca de Deus. Ele vai me sustentar. Ei, teu casamento está falido, mulher. Tu vai para a igreja ainda? É que se eu for para a igreja ele pode restaurar. Se eu ficar em casa vai desandar de vez. Diga para o seu irmão, é você que decide. Parar no meio da luta ou continuar avançando com o Senhor. Querido, se eu fosse olhar para as lutas, eu já tinha parado de pastorear com um mês que eu tinha abrido a primeira igreja para a glória de Deus. Se eu fosse olhar para os levantes, para as pedradas, para as provações, eu já tinha abandonado esse negócio de ser crente logo no começo. Pastor, porque o senhor não abandona? Porque eu sei que depois do caos tem um paraíso para mim desfrutar. Eu sei que depois da grande carreira tem um pódio para sermos alcançados e recebidos. Não desista no meio do caos. Existe uma história na Bíblia, eu nem coloquei ela aqui, mas o Senhor me colocou, veio dela na mente agora para te dizer. Muito interessante sobre o patriarca Noé. Eu acho interessante, pastor Ferrarese, porque Adão pegou tudo belo, perfeito, era só desfrutar, e não soube aproveitar, administrar e jogou fora. Mas o texto diz que depois do dilúvio, Noé olhou para a terra com as árvores destruídas, só tinha os animais que estavam com ele na arca e as 7 pessoas que entrou com ele. Noé olhou para aquele caos da terra e disse: gente, não dá para querer morrer agora. O que o senhor vai fazer, meu pai? Eu vou sacrificar a Deus e agradecer pelo livramento. Desceu do monte do sacrifício, catou a sua enxadinha, catou a sua picadeira, suas ferramentas de trabalho. E o texto diz que Noé foi lá e voltou a plantar uma vinha. Pastor, por que para o Senhor Noé é maior do que Adão? É porque eu já te disse, Adão pegou tudo pronto, perfeito e não soube administrar. Noé olhou para o caos e disse: eu não vou continuar do jeito que eu estou. Pode estar um caos, mas tem jeito de melhorar. Pode estar destruído, mas tem jeito de melhorar. Não desista no meio da dificuldade. Não desista no meio da tribulação. Pastor, por que é que eu não posso desistir no meio da tribulação? Por que é que eu não posso desistir no meio da dificuldade? Porque a carta aos Hebreus, no capítulo 10, o verso 38 e 39 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós não somos aqueles que recuam para a perdição, mas os que creem para a conservação da alma. Pastor, eu não entendi. Você precisa entender que ser crente não é viver pelas coisas naturais. Ser crente é viver pela fé, é caminhar pela fé, é acreditar que Deus pode tudo isso e muito mais além. Segundo, ser crente é viver daqueles que insistem e que não recuam para a perdição. Todo aquele que recua, recua para a condenação da própria alma. Todo aquele que tira a mão do arado, tira a mão para a sua própria destruição. E Deus não quer que você volte atrás disso daí, meu filho. Deus não quer que você volte atrás, minha filha. Ele quer que você segura firme e diz: se Cristo comigo, vai avante, eu irei. Vai ter pedra no caminho, mas você vai avante. Vai ter inimigo para matar, mas você vai avante. Não recua, não recua. Você não depende de status humano, você depende da fé, só da fé e de mais nada. Diga para o seu irmão: coloca a fé em prática. Diga para o seu irmão: coloca a fé em prática. Quando nós lemos o livro de Josué, capítulo 14, verso 8, a Bíblia diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Pastor, quem é que disse essas palavras? Esta palavra foi dita por Caleb, depois que entrou na terra de Canaã. Caleb aqui estava pedindo a sua herança para Josué. Josué questiona Caleb, porque já era um velho de 85 anos, já não tinha mais força para lutar, já não tinha mais a mesma agilidade de quando ele tinha 40 anos, quando Moisés se fez a promessa através do Senhor. Mas Caleb olhou para Josué e disse: ei Josué, a minha força é a mesma de 40 anos atrás, rapaz. Eu envelheci por fora, mas meu sonho está novinho por dentro. A minha carne está cansada, mas a minha fé ainda é inabalável. Aí Josué diz: mas Caleb, por que é que você me reivindica isso? Ele diz: lembra, há 45 anos atrás a gente foi até Hebron, Josué. Foi eu e mais meus irmãos.
Nós chegamos lá e vimos que a terra manava leite e mel de verdade. Que os homens da terra eram gigantes, destados na guerra. E que sendo gigante precisava de 2 para carregar um cacho de uva, Josué. Mas Josué, a terra manava leite e mel. Só que quando nós voltamos, Josué, nós trouxemos fruto para Moisés provar. Mas os meus irmãos disseram: Moisés, a terra é boa, mas tem gigante, tem inimigo. A gente não tem um exército grande, a gente vai morrer. A gente vai perecer, Moisés. Aí Caleb diz assim: mas eu, Josué, falei para Moisés aquilo que eu sentia no meu coração. Os meus irmãos, Josué, tudo olharam para o caos do gigante e falaram: é melhor a gente ficar aqui no deserto mesmo, viver no deserto, porque Deus quer nós no deserto e voltar para o Egito. Mas eu falei: Moisés, tem gigante sim, mas o Senhor é conosco. Eles são preparados na guerra, mas o nosso é o Senhor dos exércitos. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: se Satanás lhe fazer algumas propostas esse ano de desistência, olha para ele e diga que ele pode ter um grande exército destrado na guerra com ele, mas com você está o Senhor Deus todo poderoso. Deus manda te dar uma resposta ao seu coração. Não tema diante dos inimigos, não tema diante do caos, não tema diante da adversidade. Tenha uma palavra no seu coração: o Senhor será comigo. Pastor, e o que Caleb recebeu? Caleb recebeu Hebron. Diga para o seu irmão: Caleb recebeu Hebron. Ah, não, melhora, diga: Caleb recebeu Hebron. Pastor, e o que tem a ver uma montanha chamada Hebron para Caleb receber? Quer escutar da glória a Deus que eu falo? Ah, não, foi muito fraco. Dá um aleluia bem forte que eu falo. Primeiro, Hebron era a casa favorita do patriarca Abraão. Depois que passou Abraão, se tornou a casa favorita de Isaac. Depois que passou Isaac, se tornou a casa favorita de Jacó. Em Hebron, Abraão foi chamado amigo de Deus. Em Hebron, Davi se tornou rei pela primeira vez, sentou no trono. Em Hebron, as vinhas produziam mais do que em qualquer parte de Israel. As oliveiras e os pastos verdejantes nunca secavam. Quer que eu descodifique? Dá um glória bem forte agora. Sabe o que significa estar em Hebron? Vamos lá para o patriarca Abraão. A Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Abraão. Conquistar Hebron significa: eu tenho uma aliança com Deus. Tudo que eu tenho é de Deus, e tudo que é de Deus é meu. Tudo que eu tenho é de Deus, e tudo que é de Deus é meu. Segundo, Isaac morava favoritamente em Hebron. Isaac significa promessa. Estar em Hebron significa: eu tenho promessa de Deus, por isso eu não vou morrer sem ela se cumprir. Minha casa tem promessa, meu filho não morre sem ser salvo. A minha família, porque eu tenho promessa. Jacó morava em Hebron. Isaac significa mudança, caráter e transformação, é mudança de vida. Então estar em Hebron primeiro significa ter aliança com Deus, estar debaixo de promessa e gozar das melhores mudanças de Deus para a sua vida. Terceiro, estar em Hebron significa prosperar, porque Hebron produzia mais do que qualquer lugar. Então, obviamente, Hebron era um lugar de prosperidade em todos os níveis. E quarto, estar em Hebron é ser honrado por Deus. Davi saiu do pasto, mas não sentou direto no trono de Jerusalém. Você quer coisa grande, meu filho? Sim, mas saiba passar pelo trono de Hebron primeiro. Saiba passar pela aliança, pela promessa, pela mudança do caráter. Saiba passar pelas pequenas conquistas. Quando Davi sobe no trono em Hebron, Deus começa a exaltar Davi. 14 anos depois ele é aclamado como rei. Mas o texto diz que ele nunca se esqueceu de Hebron, porque aquilo que você começa pequeno com Deus, quando chega no patamar de grande, você não perde, porque você sabe cuidar, porque você sabe o quanto te custou. Diga para o seu irmão: não desista no meio do caos. Diga para ele: se você não desistir, tem uma montanha chamada Hebron, e nessa montanha teu nome está escrito. Só você pode entrar nela, só você pode conquistar ela. Querido, não desista no meio da tribulação que você está passando. Este ano teu Hebron chega. Este ano teu Hebron chega. Este ano teu Hebron chega. Não se assuste, pastor Ferrarese, se alguém tem o menor dizimista dessa igreja este ano falar: pastor, deixa que o aluguel eu passo pagar sozinho, porque Deus vai prosperar pessoas deste lugar. Deus vai prosperar famílias deste lugar, porque é um tempo de exaltação e de honra para a sua vida. Segura. Terceira receita para vencer as aflições em 2014:
Verso de número 28. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Aqui a história já avançou, porque o texto diz que depois que Jesus obriga eles a entrarem no barco, eles vão para o meio do mar. E quando eles estão em alto mar, a Bíblia diz que o vento se levanta, as ondas se levantam e o vento é contrário. Vira aquele desespero. 12 homens, não tinha mulher não, irmão. Foi uma gritaria que só Jesus na causa. Os machão da igreja tudo com medo. Ei, medo vai fazer parte da vida e do ministério, mas eu quero te dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vai fazer parte sim, irmão. Mas eu quero te dizer que se você ama de verdade, este medo é vencido pelo amor, porque o amor tudo crê, tudo sofre, tudo padece, tudo suporta. Quando dá a quarta vigília da noite, Jesus poderia ter ido na segunda, né? No finalzinho da primeira, ou no meio da terceira. Mas a Bíblia diz que Jesus já foi quando o dia estava quase raiando, entre 3 da manhã e 6 da manhã. Jesus falou: vou provar até o último. Irmão, tem prova que você entra, dobra o joelho, a vitória vem no outro dia. Mas tem prova que a azeitona tem que ser espremida. É Getsemane, é o lugar da prensa. Você está prensado, está suando sangue, está chorando sangue, e está ali, está sofrendo. E Deus fala: eu vou deixar para o último segundo. E Jesus chega nos instantes finais, o dia já está para raiar. E a Bíblia diz que nessas densas trevas do dia começando a raiar, eles vê um vulto andando sobre as águas. E alguém que não consegue ter visão já grita: é um fantasma. É um símbolo de assombração. Qual é o fantasma que você tem visto no meio da sua prova aí? O fantasma do adultério rondando o seu casamento? O fantasma das drogas rondando a sua família, sua casa, seus filhos? O fantasma da prostituição rondando a sua filha, querendo arrancar ela da casa de Deus, do ministério? O fantasma da falência querendo entrar na sua vida financeira e destruir tudo aquilo que você lutou para conquistar? Diga para o seu irmão: não veja fantasma no meio do caos. Diga para ele: quer aprender a terceira receita? Diga para ele: é esta daqui. Saiba o que olhar no meio da tribulação. 12 homens e 11 viu fantasma. Mas alguém viu que aquele fantasma era meio diferente. Estava mais para alguém vivo de verdade do que um fantasma. Alguém que aos olhos humanos não teria capacidade nenhuma de ver nada, que ainda não era crente de verdade, só se converteu depois do ato dos apóstolos, a descida do Espírito Santo. Simão Pedro. Tem 11 gritando: é fantasma, é fantasma, é fantasma. E Pedro foi auditível para ouvir uma voz dizendo: não temas, sou eu. Quando Pedro escuta essa voz, não tema, sou ele, falou: essa voz é conhecida. Ele já pregou muito por mim, já orou por mim, pregou no meu barco um dia, foi quando eu me converti. Aí Pedro olhou e disse assim: Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo andando sobre as águas. Quer vencer em 2014? Para de olhar para o problema e olhe para o Deus que é a solução do problema. Para de olhar para a montanha da dificuldade e olhe para o Deus que soluciona todos os seus problemas. Pastor, como é que eu faço para vencer as aflições em 2014? Saiba o que olhar. Quem sabe você está do lado de pessoas que só vê derrota. Quem sabe você está do lado de pessoas que só vê tribulação. E Deus está mandando te dizer: para de olhar o que essas pessoas andam olhando e começa a olhar a provisão de Deus no meio do caos. Deus só pode prover quando você não tiver nada, querido. Deus só pode abrir a porta quando ela estiver fechada. Deus só pode acalmar o vento quando ele estiver soprando. Deus só pode acalmar o mar quando ele estiver bravio. O Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Segura que eu vou descodificar, porque esse versículo ele não é tão simples como ele parece. Quando a gente eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, a gente pensa assim: eu olho para o monte, e se eu não vejo o socorro, eu vou tentar buscar Deus. Não, a visão é diferente. Por que a visão é diferente, pastor? Porque Davi conhecia muito bem Jerusalém. E você sabe que Sião, Jerusalém, é cercada por monte. E a Bíblia diz que esses montes é um símbolo de fortaleza sobre Jerusalém. É uma montanha, simboliza proteção.
Por mais que os reis que se corromperam consagraram a Baal, mas foi Deus que colocou ali por um propósito. Era proteger Jerusalém. Quando Davi está dizendo, eleva os meus olhos, ele diz, eu sei que foi Deus que colocou aquela montanha ali. Mas se eu ficar firmado na montanha, ela vai continuar lá e nada vai acontecer. Aí Davi está precisando de um milagre, ele olhou, irmão Edir, ele viu a montanha. E quem sabe naquela hora o diabo com o seu poder de mascarar, mascarou a montanha num grande gigante. Os irmãos de Golias, os 4 irmãos de Golias. Aí Davi olhou e falou assim, eu olhei para a montanha não me socorreu, muito pelo contrário, ela me mostrou que ela é alta, e que para chegar do lado de lá eu vou ter que subir, vai dar canseira, vai dar fadiga, vai dar cansaço, é tribulação, é problema. Aí Davi falou, mas espera aí, quando eu levantei os olhos acima da montanha, eu vi os céus, então eu olhei para lá, e de lá me vem o socorro do Deus Todo-Poderoso, Ei, deixa eu te dizer uma coisa, para de dobrar seu joelho na madrugada e dizer assim, Deus, o meu problema é grande, a tribulação é grande, os inimigos são grandes. Deus já sabe que teu problema é grande, o inimigo é grande, mas dobra seu joelho e diga, problema, o meu Deus é maior do que você, o meu Deus é maior do que você, o meu Deus é maior do que você. Saiba ver Deus no meio da tribulação que você está enfrentando. Diga para o seu irmão, saiba ver Deus no meio da tribulação. Diga para o seu irmão, saiba ver Deus no meio da tribulação. Diga para ele, quando você conseguir ver Deus no meio da tribulação, você vai ver a bonança e a resposta de Deus. Só para a nossa meditação, olha o que diz o versos de número 62, o capítulo 9 de Lucas. Jesus respondeu, ninguém que lança a mão no arado pode olhar para trás, ou melhor, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você está diante de um grande problema. Se você olhar para trás, eu não deixo você entrar, eu não te dou a vitória. Como é que é, Jesus? Para de olhar para a esquerda, para a direita, para de olhar quem parou, quem caiu, quem desistiu. Se é Cristo comigo, vai avante, eu irei. Rapaz, mas não dá certo. Vai dar porque Jesus está na frente. Rapaz, mas não tem jeito, tem porque ele não deu a última palavra. O médico chega e diz, vai para casa que vai morrer. Aí você diga, vou morrer nada. Quem manda na morte é ele, quem manda na vida é ele. Ele não deu ainda a última palavra. Saiba o que olhar no meio da tribulação. Hebreus capítulo 12 e o verso de número 2 diz assim, olhando Jesus para o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pastor, eu não entendi. Sabe o que o escritor aos Hebreus estava dizendo? Ele estava dizendo assim, quando a prova apertar, quando a tribulação apertar, olhe para Jesus, que é o autor e que é o consumador da nossa fé. Sabe o que ele estava dizendo? Ele está dizendo assim, se você tomar o exemplo de Jesus, você vai para o Getsemane e passa, sua gota de sangue, mas passa. Você vai para o tronco e é açoitado, mas passa. Você carrega a cruz e passa. E quando chegar do lado de lá, você canta o hino da vitória, porque o teu exemplo não é o homem, o teu exemplo é Jesus de Nazaré. Diga para o seu irmão, em vez de se exemplificar em homens, não, fala, irmão, ainda estou no meio, segura, vai até meia-noite. Fala para ele, em vez de se exemplificar em homens, diga para ele, exemplifica-se em Jesus. Não, diga para ele, se ele venceu, com ele você vai vencer também. Sabe como muitas das vezes é o nosso problema? É que eu quero viver na experiência que meu irmão viveu e não dá certo. A experiência pessoal. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. A minha esposa é muito provada no sentido de enfermidade. Mas, pastor, é pastor, aí daí, irmão, é ser humano. E Deus sabe que se deixar ela muito na bonança demais, aí Jesus fala, deixa eu mandar você na rédea, minha filha. As aflições é para nos manter no caminho, irmão. Crente quando entra na bonança para de orar. Você só vê crente na madrugada, pastor, quando ele está falido, quebrado, moído. Se tiver, até a gente que é pastor, irmão, se não, Jesus não apertar de vez em quando, se a igreja começar a crescer, não estou dizendo aqui, eu estou falando de mim, começar a crescer, Jesus mandar começar a honrar demais a Deus, está com a gente aí, não, aí Jesus fala assim, deixa eu mostrar para ele que não é assim, aperta daqui, aperta de lá, recua daqui, aí você não, peraí, o segredo é continuar, as aflições nos aproximam de Deus.
E você precisa se aproximar a cada dia mais do Senhor. Este ano será um ano de grande conquista e de grande vitória. Mas nós precisamos aprender com as aflições da vida. Aprender que às vezes o barco vai soprar no nosso vento, e não é porque Deus quer nos castigar, é porque a gente deixou Jonas entrar no barco, e Jonas não pode entrar no barco de crente. Por quê, pastor? Porque Jonas simboliza desobediência. O marinheiro vendeu um bilhete para o Jonas entrou e ele perdeu a carga do navio, perdeu riqueza, porque a Bíblia diz que era um navio que transportava pessoas, mas também era um navio cargueiro, transportava carga valiosa. O marinheiro perdeu muito, porque deu espaço para um desobediente. Depois que o barco quase estava afundando, e depois de ter perdido tudo, ele falou: peraí, está faltando alguém aqui para orar. Quem? Está faltando o Jonas. Aí que ele achou o Jonas lá no porão. Se ele tivesse tirado o Jonas do porão logo no começo e mandado o Jonas embora, o barco dele não tinha quase naufragado e ele não tinha perdido nada. Quem sabe o seu casamento está naufragando porque você conta demais a sua intimidade para quem tem inveja de você e você não sabe. Quem sabe você está passando por tribulação porque você comenta com seus amigos de trabalho, mas não tem coragem de chegar no seu pastor e abrir o coração para o seu pastor, para a sua pastora. Ei, saiba para quem você abre as gavetas da sua emoção. Tem pessoas, não estou dizendo isso, eu estou falando lá de Sarandi, que às vezes está em volta de você e você acha que é seu amigo, você é capaz de morrer por ele está torcendo para você morrer para ocupar aquilo que é seu. Não deixa o Jonas entrar na sua embarcação. Pastor, mas o cara vem de terno e gravata, ele parece crente. Sodoma e Gomorra parecia o jardim de Deus, e Deus destruiu com fogo. Tem muita gente, irmão, que é que nem Sansão. Mata leão, mata filisteu, e não consegue vencer Dadá. Veja quem você deixa entrar dentro da sua embarcação. Você quer prosperar, quer ser alguém de sucesso na vida, dá espaço para a preguiça e não se afunda nos estudos para você ver onde você vai parar. Você quer prosperar na vida familiar, não vai buscar para Deus manter sua família no trilho para você ver onde você vai parar. Dá espaço para mentira na sua vida para você ver onde você vai. Pastor, essa não é a mensagem que eu queria ouvir, mas é aquele que quer pregar. E filho que ama o pai de verdade, escuta o que o pai fala e não aquilo que quer escutar do pai falar. Isso não estava anotado. Você pode pegar o esboço, o rascunho que eu fiz, eu não tinha nada disso para falar. Mas se Deus está falando é porque alguém está precisando ouvir esta palavra. E Deus está te dizendo: para de andar com desanimado, querido. Porque se você andar com desanimado, é mais fácil desanimado te desanimar do que você animar ele. Escute o que eu vou te dizer, querido. Mulher de fé anda com mulher de fé. Homem de fé anda com homem de fé. Homem de Deus anda com homem de Deus. Mulher de Deus anda com mulher de Deus. Jovem de Deus anda com jovem de Deus. Coreógrafa de Deus anda com coreógrafa de Deus. Esposo de Deus anda com esposo de Deus. Esposa de Deus anda com esposa de Deus. Saiba com quem você anda na sua vida. Para de andar com quem só vê desgraça no caminho. Para de andar com quem só vê problema. Comece a andar com alguém que olha e fala assim: rapaz, tem um abismo ali na frente. Mas se a gente puxar essa galha de água, a gente consegue fazer uma pinguela e atravessar, mas nós não vamos desistir. Comece a andar com quem pactua da mesma fé que você pactua. Quer vencer as aflições? Saiba o que você tem olhado. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Escute, para mim passar e entrar na conclusão. Pastor, me dá mais uma referência bíblica. Não anotei, mas segura aqui, porque Paulo disse aos Coríntios: vós sois corpo, membros de um corpo, no qual Cristo é o cabeça. Vou deixar a pergunta para nós passarmos aqui. Você decide e responde para você: pode a cabeça vencer e o corpo ser derrotado? Se para o corpo andar, se para a cabeça poder ir a algum lugar, as pernas têm que levar a cabeça junto com o corpo? Se para a boca poder comer, a mão tem que levar o alimento para a boca? Pode a cabeça ser vitoriosa e o corpo ser derrotado? O que Paulo estava dizendo é o seguinte: se ele venceu, a gente vence com ele.
Se ele venceu, a gente vence com ele. Quarto, para mim entrar na conclusão, em quarto lugar, olha o que diz o verso de número 29. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Meu pastor, você me dá licença? Obrigado. Em quarto lugar, sabe o que Pedro fez? O que ninguém teve coragem. Eu disse que eu não ia pregar nada novo, não falei que eu só ia relembrar? Pedro fez o que ninguém teve coragem de fazer. Esse ano Deus vai te colocar no meio de alguns apertos, de algumas propostas, para ver a sua reação. E se você ficar com a maioria, você vai ficar no barco, porque vai parecer o lugar mais seguro. Mas se você fazer o que a maioria não fazer, as coisas vai ser diferente na sua vida. Por quê, pastor? Porque quando Pedro falou: se é o Senhor, manda eu ter contigo, Jesus disse: vem, Pedro. A Bíblia diz que imediatamente Pedro correu para lançar do barco. De repente o pastor Ferrarese chega também e disse: Pedro, rapaz, o barco aqui, se quebrar ainda fica uma madeirinha, dá para boiar em cima, mas se você cair, tu vai afundar, rapaz. Ele é o cara, você é só Pedrão, tu nem crente é direito ainda. Aí Pedro falou: sai para lá, Tomé. Se ele mandou eu ir, eu vou obedecer a voz dele. Aí de repente chega Bartolomeu, chega os demais e diz: Pedro, deixa de ser louco, rapaz, não dá certo, fica aqui, Pedro, fica com a maioria, Pedro. Quem sabe chegou André, o irmão de sangue de Pedro, e disse: Pedro, como é que eu vou falar para a mamãe que você morreu porque pulou do barco, Pedro, para sua esposa, para os seus filhos? Aí Pedro olha para ele e diz: André, o que você vai falar eu não sei, porque você vai saber só depois que eu pular. E o texto diz que imediatamente Pedro pulou sobre as águas. Escute, deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez este ano muitas pessoas vão chegar para você e dizer: mas ninguém faz isso, ninguém encara isso. Deixa eu te dizer uma coisa: não vai pela maioria, vai pela palavra de Deus. Segura que é para você adorar gostoso. Porque, pastor, o dia que você fazer o que ninguém fez, ele vai fazer por você o que ele não faz por ninguém. O dia que você perdoar como ninguém perdoa, ele vai te perdoar como ele nunca perdoou ninguém. O dia que você amar como ninguém ama, ele vai te amar como ele nunca amou ninguém. O dia que você jejuar como ninguém jejua, ele vai te encher como ele nunca te encheu ninguém. O dia que você estender as mãos para trabalhar na obra como ninguém trabalhou, ele vai te recompensar como ninguém ele recompensaria. Que é isso, pastor? Vão me chamar de puxa-saco. Vão me chamar que eu estou copiando meu pastor. Vão falar: deixa desanimado falar, deixa a maioria falar. O que é que eu vou fazer, pastor? Eu não estou pela maioria, eu estou pela palavra de Deus. Ei, puxa-saco não, rapaz. Eu sou Josué, quando passar Moisés chega a minha vez. Puxa-saco não, rapaz. Eu sou Eliseu, tem porção dobrada para minha vida. Puxa-saco não, rapaz. Eu sou Pedro, quando ele partir eu apacento os cordeiros no lugar dele. Diga para o seu irmão: não faça o que a maioria faz. Diga para ele: faz a diferença. Escute, Josué capítulo 24, verso 15. Josué, depois que ele dividiu a terra, ele ajuntou o povo e diz assim: olha, eu não sei quanto a vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida, porque o povo já estava desviado. O povo entrou em Canaã e desviou de vez. Essa é a realidade. Você pode ler a Bíblia, e Jesus só veio porque eles desviaram, senão Jesus não tinha vindo. Isso é bíblico. Desviaram de vez, pastora Daniela. Aí Josué olhou para todo mundo e dizia: um levantando altar para Baal, outro levantando altar para Astarote, para Diana, outro adorando Dagon, e começou aquela tribulação. Josué falou: ó, eu não sei quanto a vocês. De repente, até o filho de Josué, o povo tentou chamar e corromper. Porque esse negócio de amigo e esse negócio de escola é uma tribulação na vida do jovem, né, irmão? É por isso que tem que escrever o nome na cinta, levar para um monte e falar: Jesus, acoste o bambu. Faça assim, lá o nome de todo mundo na igreja é escrito na cinta do pastor. Porque lá o lema é esse, irmão: comeu do pirão, tem que beijar o cinturão. Se vira. O segredo é não escapa ninguém. Até o da pastora está na cinta do pastor e vai para o santuário. Escute. E os mais rebeldes eu escrevo no pé da fivela. Escute. Josué olhou e falou: eu não sei quanto a vocês, segue o que vocês quiserem seguir. Eu e a minha casa é minoria, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Irmãos, Deus está mandando te dizer para entrar na conclusão agora. Deixa quem quiser fazer o que quiser fazer, fazer para lá. Dá um conselho para ele não fazer que é errado, mas se ele falar que vai continuar, diga para ele: faz o que você quiser fazer, mas eu vou perseverar em servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não segura porque isso é profético. Segura porque isso é profético, porque de repente, para te envergonhar, quem sabe Satanás vai tocar num dos seus filhos ou alguém da sua casa, e por um momento ele ainda vai perder a fé. E aí essa pessoa vai chegar para você e vai dizer: você não disse que você e sua casa serviriam ao Senhor? Aí você vai dizer: rapaz, eu fui no memorial profético e eu disse que era uma profecia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O ano não vira sem a restauração, não vira sem a vitória, mas eu não sei o que você vai fazer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Quinta receita, verso 30. Mas quando Pedro sentiu que o vento era forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Quer vencer as aflições da vida este ano? Última receita: clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei. Você já leu o verso 1 antes do verso 2, antes do verso 3? Porque o segredo está aqui. Você já parou para pensar por que Deus mandou Jeremias clamar? É porque o capítulo 33, o verso 1 diz assim: a palavra que veio a Jeremias quando estava encerrado na guarda, preso, por pregar a verdade. Ó Deus, eu sou teu profeta, eu estou preso. Deus, clama a mim, Jeremias, e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabem. Ó Deus, está doendo as varadas, clama a mim, responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Ó Deus, já tem uma montanha de pedra, construi um altar e clama a mim, responder-te coisas grandes e firmes que não sabes. Em terceiro lugar, em quinto lugar, quer vencer as aflições da vida este ano? Tem uma diária de oração, uma disciplina de oração, uma regra de oração, uma vida de clamor. Vem para a igreja, se ninguém dá glória a Deus, dê glória a Deus você. Se ninguém dê aleluia, dê aleluia você. Se ninguém falar em línguas, fale em línguas você. Se ninguém bater palma, bata palma você. Se ninguém jejuar mais, jejuma você. Se ninguém pular mais, pula você. Mostra para ele que você está presente na presença dele. E em último lugar, se o pastor me permitir, nós podemos com a coreografia profetizar um hino, meu pastor? A coreografia já corre aqui, por gentileza, minhas filhas. Em último lugar, falando de clamor, Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Vou te dizer agora o que eu te falei a respeito da palavra profética e do ato profético no começo, que eu disse que terminaria nela. Pastor, por que essa situação aconteceu? A primeira ventania, a primeira tempestade de Marcos 4, o Senhor permitiu para mostrar para os discípulos primeiro que há poder na palavra dele, porque ele diz assim: passemos para o outro lado, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Jesus disse que ia passar com vento ou sem vento. Mas essa tempestade, ela nos ensina algo maior. Essa tempestade, ela vem nos ensinar o poder e a autoridade de Jesus sobre a vida daqueles que obedecem. Quando Pedro, pastor, está andando sobre as águas, Pedro literalmente andou sobre as águas. Só que o vento assoprou e bateu ao contrário. E quando Pedro parou de olhar para Jesus, ele olhou para a esquerda, para a direita, e a Bíblia diz que Pedro teve e começou a afundar. Só que quando ele começou a afundar, Pedro falou, ele falou que se eu clamar ele vai atender.
Se eu pedir, Ele vai me ajudar, então eu vou orar. Senhor, salva-me, porque eu já estou com a água no pescoço, e mais um pouquinho eu começo a beber água do mar, eu vou afogar e eu vou morrer. Imediatamente o Senhor Jesus estendeu a sua mão e levantou Simão Pedro. Segura. Sabe que isso me implica te dizer que Pedro afundou sim, mas quando ele afundou, ele já estava perto dos pés de Jesus. Ele não afundou longe do mestre, ele já tinha caminhado se aproximando do mestre. Aí vem Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Você entrou aqui com água no pescoço, com água na cintura, e Ele está dizendo: clama que eu te tomo pela mão direita, clama que eu te levanto deste vale, clama que eu te levanto deste buraco. Ei, vamos concluir? Como é que termina essa história, pastor? Agora imagina comigo que essa situação tenha acontecido numa madrugada. Imagina comigo, a Bíblia não diz, eu estou pedindo para você trabalhar no campo da imaginação. Imagina que essa situação aconteceu de sexta para sábado de madrugada. E todos sabem que naquela época em Israel os cultos eram no sábado de manhã. Imagina entrando na igreja Jesus e 12 discípulos, porque o texto diz que depois que Jesus pegou a mão de Pedro e ambos entraram no barco, se fez bonança. Enquanto ele não entrou, a maioria ficou passando prova com medo. Quando eles entraram no barco, se fez bonança. Diga para o seu irmão: hoje Deus vai te tomar pela tua mão. Você vai entrar em muito barco falido e vai levar uma resposta de restauração, porque Deus vai derramar uma unção de restauração sobre a sua vida, uma unção de renovo, uma unção de regozijo. Você vai ser usado para impactar gerações, para impactar este tempo. Deus tem algo grande e tremendo com você nessa terra ainda. Escute, se põe de pé para mim concluir. Se põe de pé, por gentileza. Agora imagina, sábado de manhã, o culto da igreja primitiva, meu amado. Entra um homem com 12 homens seguindo ele. E de repente a gozação na cara de Pedro, pastor Silvio, foi muito. E aí, Pedrão, o que adiantou você pular do barco e afundar no meio do caminho? Só não morreu porque ele te salvou. Pedro calado. Chega, e aí, Pedro? E a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro de homem de pouca fé. Irmão, se Pedro que teve coragem de ter, tinha pouca fé, e os 11 que ficou no barco, que fé que tinha? Só que eles que não tinham fé nenhuma, aproveitando o ser de médio, dizem: ô Pedro, você tem pouca fé. Ele falou que você tem pouca fé, hein? E Pedro calado. De repente, no culto da igreja primitiva, recebe a oportunidade e diz assim: nós gostaríamos agora de ouvir um testemunho. E 11 homens levantam a mão e dizem: nós queremos dar um testemunho. Ou por atacado, é porque aconteceu com todo mundo ao mesmo tempo. Qual testemunho? Essa noite nós vimos um homem andar sobre as águas, além de Jesus de Nazaré. E quando os 11 dizem: nós vimos um homem andar sobre as águas, a não ser Jesus de Nazaré, levanta Pedrão e diz: este homem sou eu. Eu vou fechar com essa pergunta e não falo mais nada a respeito da palavra. Você quer ser aquele que vai dizer: o cara sou eu, literalmente? Ou você quer ser aquele que alguém vai dizer, que vai dizer assim: nós vimos alguém fazer? Nessa história, você quer fazer parte dos 11 ou você quer fazer parte de